Opa, boa noite pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos à nossa experiência número 2. Olha só, hoje nós vamos aprender a medir tensão, né? Vamos aprender a usar o multímetro então para medir tensão no circuito. E aí nós vamos aproveitar o circuito que você fez na aula passada, eu pedi para deixar montado aí, né? Se você desmontou, dá para montar de novo, que é rapidinho. E nós vamos medir quanto de tensão que cada componente está consumindo no circuito. Olha, porque nós já comentamos, né, que no circuito eletrônico a bateria fornece tensão para os componentes. Os componentes consomem essa energia, certo? Por isso que a bateria descarrega. Por isso que se você está usando um aparelho que é ligado na tomada, você tem que pagar para a Eletropaulo. Agora não é Eletropaulo mais não, é Enel. Você tem que pagar porque está consumindo energia, né? Então, os componentes consomem energia. Por que eles consomem energia? Porque eles transformam a energia elétrica em outro tipo de energia. O LED, por exemplo, transforma energia elétrica em energia luminosa. A lâmpada também, né? O motorzinho transforma energia cinética, movimento. Os resistores transformam energia térmica, transformam em calor. Agora observe que no circuito eletrônico a gente não coloca o resistor com a intenção de esquentar, né? Esse é um efeito colateral. A gente coloca o resistor, nesse caso aqui, para proteger o LED, para não queimar o LED. Um efeito colateral é que ele transforma energia elétrica em energia térmica, certo? Então quando a gente mede a tensão no resistor, no LED, na lâmpada, a gente mede a energia que eles estão consumindo. E quando a gente mede na bateria, é a tensão que ela está fornecendo para o circuito, beleza? Bom, aí você vai usar o multímetro hoje, né? Aí olha só, você comprou o multímetro e você viu que tem duas pontas de prova, né? Uma preta e uma vermelha. Bom, aí no multímetro, olha aqui. Ó, tem 3 conectores aqui embaixo, tá vendo? Nesse de baixo aqui, tá escrito aí comum, tem o símbolo do terra, você vai ligar a ponta preta, beleza? A ponta vermelha vai no conector logo acima. Então vai ficar assim. Aí no multímetro, tenho esses 3 conectores, né? Observe, eu desenhei aqui, vai ficar aí na foto que você vai receber, que assim se você precisar você consulta. A ponta preta vai aqui embaixo então, beleza? A vermelha vai no conector logo acima, do lado do conector você vai ver que está escrito volts, ohms e miliampere. Tá? Então é para medir tensão, resistência e corrente em miliampere. O terceiro conector aqui em cima é só quando você vai medir corrente na escala de 10 amperes. Tá bom? Só que a gente não vai usar por enquanto. Vamos usar sempre as pontas de prova aqui, certo? Quando chegar o momento de mudar essa ponta para cá, eu te aviso. Mas nós vamos usar muitas pontas de prova aqui, nessa posição, certo? E por que esse aparelho chama multímetro? Alguns chamam de multitest. Então tem essa palavra multi no nome do aparelho, porque ele mede diversas grandezas, mede tensão, corrente, resistência, testa componentes, né? Então múltiplas funções, multímetro. E se ele tem múltiplas funções, ele tem uma chave seletora aqui, ó, que você seleciona que grandeza que você quer medir, certo? Observe que no meu multímetro, eu enfatizei aqui onde a ponta da chave seletora, tá vendo? Eu pintei com canetão preto aqui, né, para não confundir com a parte de baixo aqui, porque como é tudo amarelo, né? Às vezes a pessoa pode se enganar e pensar que, por exemplo, essa ponta está aqui, mas na verdade a que está agindo é lá, certo? Então, para não confundir, procure aí, tem uma setinha na ponta da chave, né? Aí você pode pintar aí com a caneta para ficar enfatizado então, certo? Para não acontecer o que aconteceu naquele vídeo da Ana Maria Braga, já viu? Que ela vai ensinar como usa o multímetro lá ao vivo, coloca na tomada e estoura o multímetro. Se você não viu esse vídeo ainda, depois me lembra que eu mando para vocês, tá bom? Da Ana Maria Braga, então, no programa dela, ensinando como que usa o multímetro. E aí dá errado, né? Bom, e aí é o seguinte, tem a chave seletora que vai indicar qual grandeza você vai medir. Agora, olha aqui no quadro. Hoje, nós vamos medir tensão contínua. No seu multímetro deve estar escrito aí DCV, esse V é de volts, esse DC aqui é de direct current, que é corrente contínua, certo? E do outro lado tem ACV, que é tensão em corrente alternada. Então se vai medir na tomada, é esse lado aqui, certo? Vai medir pilhas, baterias, é desse lado.
Tem outras, eu só coloquei 20 aqui, tem outras escalas aí no multímetro. Eu coloquei 20, que é a que nós vamos utilizar hoje. Ah, importante, tem a posição off, né, que quando você não está usando o multímetro, sempre deve ficar nessa posição, beleza? Porque senão vai consumindo bateria. Se você não está usando o multímetro e deixa em qualquer outra posição a chave seletora, vai consumindo a bateria do seu multímetro, certo? E aí, se você guardar, por exemplo, né, você guarda o multímetro e esquece de voltar para a posição off. Tá? E aí você vai usar na semana que vem, acabou a bateria do multímetro, certo? Então, você sempre tem que colocar na posição off. Tá? Mas hoje, vamos medir tensão contínua, então. Chave seletora desse lado. Tem outra parte aqui embaixo, que é para medir resistência, que nós vamos ver numa das próximas aulas. Desse lado aqui, ampere, que é para medir corrente. Certo? E tem outras posições aí para testar alguns componentes que nós vamos ver futuramente. Certo? Mas hoje, então, olha, presta atenção na chave seletora aqui, 20. Tá bom? O que estamos colocando na posição 20? Tem aqui 200, por exemplo, tem 2000 milivolts, que é 2 volts, né? Por que estamos colocando na posição 20? Porque o nosso circuito vai ser alimentado com 9. Então, nós não vamos ter nenhuma tensão maior que 20, concorda? Se eu estivesse alimentando um circuito com 25 volts, por exemplo, não daria para medir aqui em 20. Certo? Se você fosse medir a bateria, né, se fosse 25 volts aqui, você não ia conseguir medir, você tem que mudar para 200. Né? Mas então, esse nosso circuito, nós vamos colocar a chave seletora em 20 volts para medir. Beleza? Bom, aí você vai medir tensão, certo? Seu circuito está montado, ligou a bateria, tudo funcionando, LED, lâmpada, motor, beleza. Como você vai fazer para medir tensão? Ah, olha aqui. Bom, este V aqui, ó, é a tensão da bateria que você vai medir, tá? O primeiro V. Aí como você faz para medir a tensão da bateria? Com o circuito ligado, tá bom? Tudo funcionando, você vai encostar as pontas de prova lá nos terminais da bateria, tá? Nos terminais da bateria aqui do conector. Né? Dá para encostar lá no conector. Deixa eu mostrar aqui no circuito. Tá? Aqui, ó. Quando você for medir, tá vendo? Você encosta a ponta de prova aqui, ó. Aqui por baixo, assim dá para medir nos dois conectores, certo? Põe então a ponta de prova aqui, a outra lá, certo? E você vai fazer a medição. Tudo bem? E tem que ser com o circuito ligado. Você vai fazer a medição, tem que ser com o circuito ligado. Você não pode medir a bateria fora do circuito. E quando você mede a bateria fora do circuito, sempre dá um valor um pouco maior. Quando você coloca no circuito, cai um pouco. E aí dá o valor real. E esse valor real que nós queremos saber. Tá bom? Então eu coloco as pontas de prova lá. Observe que eu estou colocando a ponta vermelha no positivo, a ponta preta no negativo. Tá bom? E se você inverter? Ah, se você inverter, a única coisa que vai acontecer é que aqui no display do multímetro vai aparecer o sinal de menos. Né? Vamos supor, vai aparecer menos 8,72 volts. Certo? Então, quando aparecer o sinal de menos aqui, é só você lembrar que as pontas de prova estão invertidas, mas o valor vai dar o mesmo, beleza? Mas vá se acostumando aí a colocar as pontas de prova com a polaridade correta. Então, medir a tensão na bateria. Próximo passo é medir a tensão no resistor 1. Aí, para medir a tensão no resistor 1, você vai pegar uma ponta de prova e colocar nos terminais do resistor mesmo, tá? Encosta nos terminais do resistor. Assim, tá? Direto nos terminais. Aí quando você fizer isso, como se fosse mágica, vai aparecer o valor da tensão lá no display. E você anota lá, o VR1. Depois é só seguir isso. Tensão no LED, coloca lá nos terminais do LED, certo? Tensão no R2, tensão na lâmpada, tensão no R3. Observe que eu não estou pedindo para medir a tensão no motor, que como os fios do motor são encapados, te daria muito trabalho para fazer a medição, tá bom? Mais para frente a gente vai ver como dá para medir, sendo que os fios são encapados. Mas para não ficar, a história não ficar muito longa hoje, certo? Vamos medir até o VR3, tudo bem? Então, você vai estar medindo as tensões no circuito. Agora você concorda comigo que quando você medir a tensão dos componentes aqui, jamais poderá dar uma tensão maior que a tensão da bateria? Vamos supor, você mede 8,72. Quando você mede no R1 ou no R2, jamais pode dar maior que aquela tensão lá. Né? Porque a tensão da bateria tem que ser a maior do circuito. E observe que se você somar essa tensão com essa, como esses dois componentes estão em série direto aqui na bateria,
você somar essas duas, deve dar aproximadamente a tensão da bateria. Se você somar essas duas, também. E essas duas aqui, você não vai somar, porque a gente não mediu a tensão do motor, né? Ah, olha aí. Não medimos a tensão do motor não, né? Certo? Então, não dá para somar essas duas. Mas para você já ir entendendo como você pode verificar suas medições, né? Se estão corretas, e mais que isso, aprendendo a analisar o funcionamento do circuito. Como eu disse, né? Olha só, como eu disse numa das nossas aulas aí, quando você coloca o resistor para proteger a lâmpada, o resistor para proteger o LED, certo? A tensão da fonte vai ficar dividida, uma parte em cada um dos componentes. Não é isso? Lembra disso, Hugo? Lembrou disso que eu expliquei? Lembrou? Frâncio, tudo bem? Lembrou disso daí? Tá jóia então. Olha, então você vai fazer essas medições aí. Ô, Vani, se coloca a Maria Júlia aí para te ajudar, tá bom? Daniel tem um filho, né, eu acho. Coloca seu filho também para te ajudar a fazer isso, para ele ir aprendendo já, não é, Daniel? Vai aprendendo e pode te ajudar nos nossos circuitos futuros aí. Beleza? Então você vai fazer e para esse circuito aqui, para essa experiência, você vai só tirar foto aqui com a tabela que você mediu, certo? Porque não vai dar para você estar medindo e filmar ao mesmo tempo, né? Não. Então essa experiência número 2, você vai só tirar uma foto do seu caderno que tem o circuito e a tabela, certo? E postar lá no Teams para a gente ter comprovado que você fez, beleza? Ah, uma coisa importante, antes de encerrar, olha só. A gente, como eu disse, está medindo tensão contínua, então, certo? Mas aí você se empolgou e vai querer medir a tensão da tomada da sua casa, né? E aí, olha só, se você vai medir a tensão da tomada, então você tem que mudar a chave seletora para 750 ou 200, né? Para colocar lá na tomada, não se esqueça, né? Porque se você colocar em qualquer outra posição a chave seletora e ligar lá na tomada, vai estourar o seu multímetro. E não tem conserto mais não, tá? Quando você colocar a tomada, faz um estrago muito grande lá dentro. Aí você tem que separar mais R$ 25, né, ô Marcos Vinícius? Separar mais R$ 25 para comprar outro multímetro, certo? Então, se for colocar na tomada, numa dessas posições aqui, tá bom? 750 ou 200, você vai lá e coloca na tomada, pode até fazer um teste aí na sua casa, com todo cuidado, né? Mas faz o teste aí na sua casa para você ver, beleza? Aí depois você me conta o que aconteceu, tá joia? Se tiver dúvidas, daqui a pouco no nosso encontro ao vivo a gente conversa, beleza? Até já, pessoal.